Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, quarta-feira de comemoração. A ata do Copom ontem sepultou o ciclo de alta de juros, a não ser, claro, que tenhamos uma grande surpresa daqui para frente. A Selic vai ficar parada em 14,75% ao ano por algum tempo, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central entende que esse algum tempo é longo, mas ninguém sabe o que quer dizer longo para o Comitê de Política Monetária, né? Então, vamos aguardar um pouquinho aí para saber quando é que a gente começa a discutir os cortes na taxa de juros, não é mesmo? Eu, como sempre, já jumping the gun aqui, né, queimando a largada, já vou dizer que eu acho que já na primeira reunião do ano que vem teremos o primeiro corte de juros, casualmente no ano eleitoral, né? Lembrando que, obviamente, sempre tem uma pressãozinha política, faz parte do jogo e a gente sabe que funciona desse jeito. Muito bem, dito isso, né, eu quero lembrar algumas coisas que foram faladas ontem na ata, porque assim, a ata ontem, como ela sepulta de uma vez por todas, mais ou menos todo mundo já acreditava que o ciclo de alta tinha acabado, a ata poderia trazer ainda algumas dúvidas, mas não trouxe. Isso fez com que a Bolsa disparasse aqui, já acompanhando também a melhora do sentimento aí, nos Estados Unidos, com o CPI que veio abaixo do esperado, né? Já falo sobre isso, né? Então a inflação americana também veio abaixo do esperado, o que significa que os juros, né, em tese, que os juros não precisariam ficar tão altos por tanto tempo por lá, o que facilita a gente a parar de subir os juros. Então as coisas foram confluindo e ainda assim o dólar teve queda no dia de ontem, que é uma pressão altista para a inflação brasileira, né? O dólar alto. O dólar caiu a 5,60. Então, ontem todos os astros se alinharam para um dia positivo para bolsas e para os ativos brasileiros, né? A curva de juros na ponta curta cedeu um pouquinho em função aí da ata e no finalzinho do dia, já depois do ajuste, se não me falha a memória, teve uma altinha aí na ponta mais longa. Tá bom? São ajustes técnicos mesmo. Mas o que diz a ata, né, que é importante da gente salientar, né? O nosso querido Pombípolo disse que está, claro que não é só ele, né, mas o colegiado lá disse que está tudo bem, né, que mesmo o crédito consignado não está provocando pressão inflacionária mais, né? Eles não veem mais isso, eles acham que o comprometimento da renda do brasileiro com dívida já está muito alto, o que faz com que ele fique impedido, né, de tomar mais dívidas. Mesmo no consignado ele faz uma troca de taxa, isso obviamente libera algum recurso, mas é pouca coisa, não faz tanta diferença, apesar de ainda estarmos em hiato positivo, mas diz o Copom que tudo isso deve caminhar para onde o Banco Central quer, que é uma queda, né, uma desaceleração econômica com controle aí inflacionário. Beleza? Então, dado esse cenário, pouquíssima gente espera uma alta de 0,25 ainda este ano, e aí a gente deve ter a Selic parada em 14,75. E por que a Selic é importante? Eu gosto de repetir isso para quem ainda não ouviu, porque é a partir desta taxa, a partir da taxa Selic, que você pode calcular ou pode estimar todo o resto, né? Então pense o seguinte, se 14,75% é quanto o governo está me pagando para correr risco zero,
né? Aí alguém vai falar, não, mas vai que o governo quebra. O governo quebra, mas ele tem uma impressora de dinheiro, ele imprime o dinheiro e paga você. Ah, mas se ele pagar imprimindo mais dinheiro, vai ter mais inflação. Vai, mas não interessa, você recebeu. Então, é mais ou menos isso, né? Não tem default de dívida interna, né? Então, essa parte é por isso que a gente considera o Tesouro Direto, ali, o Tesouro Selic, essa taxa Selic, como a taxa livre de risco. Então, 14,75%, você imagina o seguinte, se eu vou ganhar 14,75% ao ano com a Selic, quanto que eu tenho que ganhar quanto que eu tenho que ter de perspectiva de ganho para estar na Bolsa de Valores, por exemplo? Quanto que eu tenho que ter de perspectiva de ganho para emprestar meu dinheiro para o Banco Master, por exemplo? Então, é a partir deste valor, 14,75, que você consegue, mesmo que intuitivamente, sem nenhum cálculo complexo, nem nada, estimar se vale ou não a pena você correr o risco de outros ativos, né, de outros indexadores, de outras coisas, além da taxa Selic. Beleza? Obviamente agora a gente começa a mudar todo o tom da conversa para outra, como é que se diz? Para outro clima, né? Já começamos a pensar então, e agora para onde vai a Bolsa, né? A Bolsa ontem bateu o recorde histórico, 138.963 pontos, subiu 1,76% e já começa todo mundo a revisar número, não, vamos passar de 145 mil esse ano, aquela coisa toda, porque temos um cenário de que, pelo menos no que diz respeito à taxa de juros, a gente deve ter chegado no teto. Se esse é o teto, aí a gente vai começar a ver essas coisas que a gente viu ontem na Bolsa de Valores. Azul subindo 10%, CVC subindo 9%, Pão de Açúcar 7,72, Natura 6,50, Pets 5,97. Por que eu estou falando dessas empresas? Porque são todas empresas cíclicas e aí o pessoal já está mirando na mudança de chave, né? Quando você começa então a cortar os juros lá na frente, e aí essas empresas mais ligadas a consumo discricionário tendem a capturar mais desse movimento, tá? Ontem a Petrobras não subiu tanto, e aí eu vi algumas pessoas falando, o pessoal gostou, mas não gostou tanto do resultado, porque a Petrobras subiu, mas subiu menos do que o barril de petróleo, né? Essa conta não faz nem sentido, mas se fizesse, mesmo assim você tem que lembrar que o real se valorizou, e um dos problemas para a Petrobras é obviamente o real valorizando, né? Não é um problema, mas é uma coisa que muda as contas aí para a Petrobras. Isso afeta, obviamente, a receita, porque ela recebe em dólar, né? Tem a receita, como é que se fala? Atrelada aí ao dólar. Bom, dado esse cenário todo, a gente deve continuar aí com dias mais positivos daqui para frente, né? Menos negativos, apesar de todas essas conversas sobre CPI do INSS, que não deve andar muito, né? E outras cositas, mas a gente deve continuar num cenário um pouco mais positivo. Hoje você tem o petróleo tipo Brent caindo 1% a 65,88 centavos nesse momento, e o minério de ferro a 1,55 de alta, 101 dólares, né? Além disso, você tem aí os futuros de Nasdaq e S&P 500 praticamente estáveis, um pouquinho ali no positivo, mas praticamente estáveis depois que Nasdaq subiu 1,58 e o S&P 500 subiu 0,72 no dia de ontem. Hoje tem alguns números de atividade econômica, né? Atividade industrial, mas nada que vá mexer o ponteiro neste momento, tá? Então, tem a pesquisa mensal de serviços e também tem a produção industrial regional do IBGE. Mas nada que vai mexer no ponteiro, porque ficou ontem muito específico, aí, muito forte essa história de que o ciclo de juros se encerrou. Então, a não ser que venha alguma coisa
muito próximo, muito contrário a isso, né? Algum indicativo muito contrário a isso, a gente deve manter aí esse sentimento mais positivo. Você vai começar a ver aí um monte de influencer, corretora, todo mundo falando, olha, o perigo agora é você ficar de fora dessa festa que vai ser o Ibovespa, etc e tal. Muita calma, que o santo é de barro. É óbvio, a gente tem esperado esse momento, né, do fim do ciclo de alta de juros. Ainda tem junho que pode mudar alguma coisa, mas praticamente acabou. Ontem, se você não assistiu a nossa live no YouTube, vale a pena dar uma olhada. Ontem eu falava de novo sobre pré-fixados e IPCA+, né, tesouro pré-fixado e IPCA+, que é o tesouro atrelado ou indexado à inflação, e por que agora é uma boa hora de você começar a se expor mais a esse tipo de papel, beleza? E aí a gente vai falar mais sobre isso aí nos próximos dias, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, sem mais para hoje, né? Lembrando que hoje ainda tem balanço da Eletrobras, Eneva, Equatorial, Americanas, Allos, e agora pela manhã ainda tem a Azul, Bradespar e a Telefônica lá na Espanha, não aqui. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar vocês é que amanhã a gente não vai ter nossa live, eu tenho um compromisso, falei sobre isso ontem na live no YouTube, e eu volto na sexta-feira então com mais um Acorda Sucupira, e a partir da semana voltamos à normalidade das coisas. É só porque essa semana e a semana passada a quantidade de tarefas e a quantidade de atividades ultrapassou o meu nível de competência e acabou que eu não consegui equilibrar todos os pratinhos, e estou priorizando o que tem que ser priorizado neste momento. Mas sexta-feira já voltamos praticamente com tudo normalizado. Beleza? Então vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. Boa quinta-feira para todo mundo também. A gente se vê na sexta e até lá. Avante Sucupira! Acorda, Sucupira!